Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcos, eu sou engenheiro civil e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre projeto de estrutura e projeto de fundação. Eu trabalho com projetos estruturais de obras de residenciais de pequeno e médio porte e hoje estou aqui para trazer um pouquinho mais da experiência do calculista para vocês. Essa obra que vocês estão vendo, eu sou engenheiro responsável, eu sou responsável pelos projetos complementares, execução, todo o projeto de estrutura, de hidráulica, de elétrica, e eu vou estar mostrando um pouquinho aqui para vocês sobre a parte de fundação. Todo o cálculo dessa obra foi feito pelo software Berg e a gente usa algumas planilhas para dimensionar a fundação, né? Para a gente gerar a capacidade de carga do solo, onde a gente vai transmitir esses dados para o programa para que ele possa dar os valores para a gente com uma precisão maior, né? Então, nós temos aqui toda a fundação da obra, né? Onde esses raios, esses círculos em vermelho aqui, são a alocação dos meus SPTs. Como que eu faço? Eu faço um dimensionamento, né? Eu faço um primeiro dimensionamento da obra, analiso quais são as piores hipóteses de sondagem, de pilar, né? Quais os pilares que estão recebendo as piores cargas. Nesse caso aqui, o P9 é um pilar com quase 20 toneladas, o P19, o P23, o P28, o P36 também são outros que estão recebendo cargas mais altas, né? Então, com esse primeiro cálculo, né, com essa primeira estimativa da estrutura, né, com esses dados, eu consigo alocar minha fundação. Nesse caso aqui, as piores hipóteses foram nessas regiões. Então, eu consigo passar para o pessoal da sondagem uma precisão maior da onde eu quero esses furos, né? Então eu vou colocar esses furos onde eu tenho as piores cargas, né? Então eu uso dessa forma, né? Depois eu faço o cálculo novamente da estrutura, né? Fazendo algumas correções, mas seria a minha primeira, o primeiro passo para o cálculo de uma estrutura. Então aqui a gente tem a alocação é um condomínio fechado, né? Então a gente tem as duas locações do SPT e aqui a gente tem um perfil do solo. Primeiro passo aqui, ou seja, segundo, né? O primeiro seria um pré-dimensionamento da estrutura ou até um dimensionamento para a gente conhecer as cargas e depois a gente vai conhecer um pouquinho mais do perfil do solo. Nesse caso, a sondagem aqui, a gente tem uma vantagem, a gente não tem a presença de água, né? O solo, ele basicamente de 0 a 8 metros, é basicamente o mesmo solo, oscilando entre argila e silt, mas é um solo com baixa resistência, né? A gente só consegue ter uma resistência um pouquinho melhor a partir de 5 metros, mas a gente tem um gráfico crescente de resistência. Então, nos primeiros metros aqui com SPT entre 3 e 4, e quando ele cresce aqui, quando ele desce mais, essa sondagem desce mais, essa resistência aumenta gradativamente, então isso é bom. Então a gente tem um perfil crescente de resistência do solo. A gente não tem oscilações de resistência, isso é uma vantagem. Com o laudo em mãos, com a sondagem, né, com esse conhecimento de cargas em mãos, a gente já fez a sondagem, a gente já sabe quais são os pilares que possivelmente vão ter as maiores cargas. Eu tenho uma planilha aqui onde ela me ajuda muito para mim tomar as melhores decisões em relação ao solo. Então, eu faço um pré-dimensionamento de capacidade das estacas e eu consigo ter a capacidade de carga do solo. Notem que eu tenho 3 tipos de estaca. Em obras pequenas é muito comum o projetista padronizar a estaca, por exemplo, aqui são 50 estacas de 7 metros com 50 centímetros. Com a ajuda da planilha, eu consigo classificar essas resistências, eu consigo classificar esses tipos de estaca. Então, nessa obra aqui, eu tenho 3 tipos de estaca. Então, eu consigo ter uma redução no custo dessa obra, porque eu vou ter uma redução de concreto,
eu vou ter uma redução de mão de obra, eu vou ter redução de locação de máquina para perfuração. Isso para pequenas obras faz diferença. Então, eu coloquei em 3 classes aqui as estacas, né? Então, são estacas de 7 metros com diâmetro de 50, estacas de 7 metros com diâmetro de 40 e estaca de 5 metros com diâmetro de 40. Então, são 3 tipos de estaca aqui, porque eu tenho uma variação grande de cargas aqui. A carga máxima de estaca aqui é onde tem de 6, de 7 e tem 19. Então, seria injusto eu padronizar tudo com a carga de 19 toneladas. Então, fazendo isso, a gente vai ter uma redução no custo da obra. Depois eu venho para a planilha aqui. A planilha é muito simples, ela utiliza o método Decur-Quaresma, né? Então, essa planilha me ajuda pela simplicidade dela, né? São 4 ou 5 passos, eu tenho todo o meu cálculo de capacidade de carga pronto. Basicamente, o método Decur-Quaresma, ele calcula resistência de ponta, resistência lateral, soma os dois e a gente tem a nossa capacidade de carga total de cada estaca. Então, o primeiro passo dela é eu colocar, né, eu inserir aqui os dados do meu SPT, os 3 últimos furos, os 3 últimos SPTs. Aqui do lado, a gente tem uma prévia, que seria um exemplo de uma estaca aqui, mostrando como que seria isso, como que eu determino as profundidades e como que eu defino quais são os 3 últimos SPTs e quais são os SPTs laterais. Então, eu tenho um SPT aqui com resistência, eu desconsidero o primeiro metro, eu tenho um SPT com 2, 3, 4 e 7, que serão considerados para resistência lateral, e tenho SPT de 12, 19 e 28 para resistência de ponta. Detalhe, o método, nesse caso aqui a estaca está cravada aos 6 metros, e o método determina que eu tenho que considerar um SPT logo acima e um SPT logo abaixo para minha resistência de ponta, e eu não posso usar esses SPTs aqui para cálculo de resistência lateral. Então, eu tenho que dividir isso no SPT, ok? Nesse caso aqui, nós vamos até utilizar esse exemplo aqui, já está mais fácil aqui. Eu tenho aqui, o primeiro passo, eu vou preencher os 3 últimos SPT, 12, 19 e 28, deixa eu ver, 12, 19 e 28. Após isso, eu vou preencher os SPTs laterais. O primeiro é 0, eu vou desconsiderar. Depois é 2, 3, 4 e 7. Lembrando que eu não posso inserir mais nenhum dado aqui, 12, por exemplo, que seria o próximo, eu vou ter uma alteração em relação à minha resistência. Então, isso aqui eu não posso, eu tenho que colocar 0 aqui. E eu também não posso pegar o 7 aqui e utilizar para a resistência de ponta. Então, isso aí a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Fiz os 2 passos, que foi colocar os dados do SPT. Eu tenho que colocar, por exemplo, a resistência Desculpa, eu tenho que colocar o diâmetro da minha estaca, que seria 30 ou 40 ou 50, e eu coloco a profundidade da minha estaca, ok? Então, esses são os primeiros 4 passos para cálculo, né, para o dimensionamento. Após isso, é simplesmente eu escolher o tipo de solo, se é uma argila, no caso aqui é uma argila, eu vou considerar como sendo uma argila, e o tipo de estaca, que é uma estaca escravada, que poderia ser hélice contínua, poderia ser raiz, enfim. Isso eu vou estar preenchendo para fator tanto de beta quanto para alfa. Então, os dados são os mesmos, e depois eu vou fazer o preenchimento aqui, a escolha do tipo de solo para o coeficiente K. Feito isso, ela já calcula tudo, ela faz todo o cálculo para mim de resistência lateral e de resistência de ponta. Então, depois disso, eu tenho que fazer as minhas majorações, né? No caso aqui, a resistência lateral ela é dividida por 1,4 e a resistência de ponta ela é dividida por 4. Feito isso, soma-se as duas resistências, e aí eu tenho só que passar pelo fator de segurança, que é a carga admissível. Então, eu vou multiplicar por 0,25 o meu resultado.
né? E então eu teria que seria a capacidade máxima de resistência desse solo. E aí eu teria que a minha estaca, a resistência máxima dela seria 13 toneladas. Como no meu cálculo aqui, fazendo todos os arredondamentos, deu 12 toneladas e eu não ultrapassei esse valor aqui, ok, eu poderia estar utilizando como resistência de carga essa estaca aqui. Ou seja, vamos utilizar como exemplo esse projeto aqui, então praticamente todas as estacas, todas as cargas passariam tranquilamente, né, com exceção de uma, duas, três. Então, basicamente aqui, quase todas as estacas, quase todas as fundações aqui, passariam com apenas uma estaca, né? Então, essa planilha me dá um ganho muito grande de tempo, que eu consigo fazer vários testes aqui em relação à profundidade, a diâmetro, então eu consigo brincar um pouco com isso e tendo uma precisão, sem muito desgaste, né? Depois aqui a planilha tem um cálculozinho aqui de ferragem, né? Ela já te dá, eu posso escolher minha ferragem que eu vou utilizar, se eu estar utilizando 8.0 aqui, são 8 barras, se eu estiver utilizando 10.0 aqui, são 5 barras, então ela já me faz esse cálculo também. Basicamente é isso, eu vou... É uma planilha bastante simples, né, pelo método de Quaresma, mas é uma planilha bem eficaz, porque ela otimiza bastante o tempo do projetista. Nesse caso desse projeto aqui, eu fiz algumas interações e consegui dividir, né, tudo em 3 classes de estacas, né, onde eu vou ter uma redução de custo para o meu cliente. Então, eu vou ter um projeto um pouquinho mais enxuto, né, eu consigo ter isso porque a planilha faz as interações muito rápido, eu consigo fazer vários testes e aí eu consigo ter uma precisão muito maior, né? Então, basicamente, o vídeo hoje era para falar um pouquinho dessa planilha, né? Essa planilha tá disponibilizado um link aqui, quem tiver interesse nessa planilha, eu vou deixar um link logo abaixo aqui. Gostaria de pedir, né? A gente tem todo o trabalho aqui, dá um joinha aí, dá uma força aí para a gente está começando agora no canal aí. Preciso de uma força de vocês. Clica aí, se inscreve no canal aí, dá uma força aí pra gente agora aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.